Boa tarde, meus irmãos. Estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus e que o Senhor, na bondade dele, se agrade em falar ao coração do seu povo. Eu queria falar sobre as alegrias de um homem piedoso. A alegria de um homem temente a Deus. Meus irmãos, todos nós temos coisas em nossa caminhada que nos alegram. Aí, se a gente fosse pensar com cada um aqui, qual é a sua alegria? Alguns têm alegria num hobby, coisas prazerosas que faz. Então, de repente, é um andar de bicicleta, é um jiu-jitsu, é um jogar futebol. Outros vão ter alegria em atividades as mais diversas, talvez seu trabalho. Eu queria mostrar para vocês um personagem das Escrituras chamado Jeremias. Ele foi um homem muito piedoso. Ele foi um servo do Senhor. Jeremias, por causa do seu chamado, ele não se casou. Então a alegria dele não era o casamento, a alegria dele não eram os filhos. Jeremias, ele tinha no coração um desejo muito grande por Deus. E nesse seu desejo por Deus, ele queria ao mesmo tempo pedir a misericórdia de Deus sobre o seu povo, mas também queria pedir que o seu povo praticasse arrependimento. Aí Jeremias é um homem piedoso. Eu só queria mostrar um pouco da piedade de Jeremias, para depois a gente perceber qual era a alegria que Jeremias tinha. Se você olhar o capítulo 9 do livro de Jeremias, ele vai dizer no versículo 1: Tomara que a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Veja como é que Jeremias é um homem piedoso. Ele, compadecido com a miséria espiritual do seu povo, ele queria que a sua cabeça se transformasse em águas e os seus olhos em fonte de lágrimas, para ele chorar, chorar e chorar a situação espiritual do seu povo. Realmente, Jeremias era um homem piedoso. Ele tanto tinha compaixão pelo povo, mas se você observar no versículo 2, ele diz: tomara tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Percebe, no versículo 1, ele mostra piedade, se compadecendo da situação espiritual do povo, mas no versículo 2, ele mostra piedade, se indignando com o pecado do povo. É um misto de sentimentos. Ele se compadece e ele se indigna. Um coração piedoso. Tanto tem compaixão pelo povo sem Deus, quanto se indigna com a situação da rebeldia e falta de arrependimento do povo. Esse é Jeremias, um homem piedoso. E na perspectiva de Jeremias, qual é a grande alegria que ele poderia ter? Meu irmão, qual é a grande alegria de um homem piedoso? Se você observar mais para o final do capítulo, ele diz no verso 23, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, não se glorie, não se alegre o sábio na sua sabedoria, nem se glorie ou se alegre o forte na sua força, nem se glorie ou se alegre o rico na sua riqueza. Jeremias, ele está citando, a partir do Senhor, coisas que normalmente as pessoas têm como motivo de alegria, como motivo de segurança, como motivo de orgulho, como a sua glória. Ele fala, olha, a tendência do homem natural é achar que o importante é ter riqueza, que o importante é ter força, que o importante é ter sabedoria. Veja, a Bíblia não despreza a força, a Bíblia não despreza a sabedoria, a Bíblia não despreza a riqueza. Pelo contrário, a Bíblia fala que essas coisas podem ser consequências da bênção de Deus na vida do seu povo. Então, meus irmãos, nós não vamos ter um discurso hipócrita que a gente não gostaria de ter um melhor poder aquisitivo, que a gente não gostaria de ter mais controle das coisas à nossa volta, que a gente não gostaria de entender melhor as coisas que nos acontecem. Não, é claro que essas coisas podem ser consequência das bênçãos de Deus. Mas Jeremias está dizendo
que um homem piedoso não faz disso o seu orgulho, não faz disso a sua alegria. Ele não depende disso para se sentir abençoado. Ele não faz disso a sua glória. Meus irmãos, vejamos um exemplo de homem rico. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele caminhando no seu ministério, um jovem rico corre até ele. As versões, aliás, Mateus, Marcos e Lucas fazem essa narrativa. E em uma das narrativas fala que era um jovem rico. Em outro fala que ele era um jovem possuído de muitas riquezas. E numa terceira fala que ele tinha muitas propriedades. Então, esse jovem, ele era o Elon Musk dos nossos dias. Esse jovem já foi o Bill Gates de outras épocas. Esse jovem é um homem muito rico. De repente, é o herdeiro da família Rockefeller. Esse jovem está cheio de riqueza. Esse jovem corre até Jesus. E ele fala, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, segue os mandamentos. E ele fala, quais? Aí Jesus fala, não matar, não roubar, honrar pai e mãe. E ele diz, Senhor, isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. O que falta? O texto fala, em Marcos, que Jesus, olhando para ele, o amou. E o amando disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, reparta com os pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O texto fala que aquele jovem se retirou triste, porque ele era possuidor de muitas riquezas. Não se glorie o rico na sua riqueza. Meu irmão, qual foi o problema dele? Aquilo que era para ser uma bênção, acabou se tornando um tropeço. Aquilo que era para ser um servo, se tornou o seu senhor. Meu irmão, não se glorie o rico na sua riqueza, porque se você fizer da sua riqueza a sua glória, quando menos esperar, você vai ser escravo dela. Como é que Jesus Cristo disse? Não podeis servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai desprezar o outro. E ele fala que um desses dois senhores é Deus, e o outro desses dois senhores, as riquezas. Meu irmão, toma cuidado. Não faça do seu poder aquisitivo a sua alegria, senão você vai se tornar escravo dela. Ao invés de possuir o dinheiro que vai te possuir. Ao invés do poder aquisitivo ser a sua bênção, se tornará o seu tropeço. Então, em primeiro lugar, não se glorie o rico na sua riqueza. Aquele jovem, ele não percebia ou não queria admitir, mas ele fazia da sua riqueza a sua glória. Interessante, ele ficou triste porque ele era possuidor de muitas riquezas. Às vezes, quanto maior o nosso poder aquisitivo, mais a gente fica apegado a ele. Toma cuidado. Ninguém está sendo hipócrita, ninguém deve fazer voto de pobreza. Eu não estou dizendo isso. Ninguém deve assim. Se você quiser fazer, é você com Deus. Mas não é uma exigência. No entanto, tome cuidado, para que você não se torne escravo das suas posses, escravo do seu poder aquisitivo, escravo do seu status. Não faça disso a sua glória. Aí ele vai dizer, não se glorie o forte na sua força. Da mesma maneira que a Bíblia tem um referencial de riqueza, que foi o jovem rico, a Bíblia também vai ter um referencial de força. Quem foi o homem mais forte da Bíblia? Foi um homem chamado Sansão. Sansão realmente ele tinha uma força descomunal. A Bíblia fala que ele mata um leão com as próprias mãos. Meus irmãos, eu quando vou em zoológico, eu fico olhando para os leões e eu fico tentando imaginar como é que foi com Sansão. Porque realmente o leão, ele tem um porte físico muito grande. O leão, ele é forte. E como foi que Sansão conseguiu matar o leão com as próprias mãos? Ele era muito forte. Ele era mais forte que o leão. A Bíblia fala que Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia fala que as pessoas prendem Sansão numa cidade, fecham as porteiras, aí Sansão, ele arranca as porteiras. Meus irmãos, madeira pesa. Aqueles portões eram portões altos e largos, de madeira de lei. Então, tenta imaginar o peso daqueles portões.
cerca de 2 metros, porque eram portões pelos quais passavam carroças, portões altos, e esses portões, eles estavam chumbados, eles estavam presos na parede, tinham trancas. O texto fala que Sansão era tão forte que ele pegou aqueles portões, arrancou das paredes, colocou em suas costas e subiu uma montanha por alguns quilômetros. Percebe a força de Sansão? Mas qual o problema? Sansão fazia da sua força a sua glória. Sansão fazia da sua força a sua alegria. A confiança de Sansão estava na sua força. Quando ele brincava com Dalila, que ele dizia assim, faz isso e eu vou ficar fraco. Aí Dalila fazia enquanto ele dormia e acordava ele de maneira assim alarmante. Os inimigos estão aí. Aí Sansão dizia assim, eu os ferirei como fiz das outras vezes. Eu usarei a minha força. Percebe onde é que estava a alegria, a confiança, a glória de Sansão? Meus irmãos, assim como a riqueza do jovem rico foi a sua ruína, a confiança de Sansão na sua força foi a sua ruína. Como é que Sansão termina? Sansão termina humilhado. Ele é cego, ele é escravizado, ele fica rodando um moinho, dando voltas, voltas e mais voltas. Ele achava que pela sua força ele seria liberto, mas foi na sua força que ele se tornou escravo. Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. E aí o texto vai dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Assim como a Bíblia nos mostra um exemplo onde a riqueza foi um tropeço, assim como a Bíblia nos mostra um exemplo onde a força não adiantou de nada, a Bíblia também nos dá um grande exemplo onde a sabedoria, infelizmente, caiu por terra. A Bíblia fala de Sansão, o homem mais sábio que já viveu. A Bíblia fala que Sansão, na sua sabedoria, ele tinha um vasto conhecimento sobre os mais diversos assuntos. Agronomia, astronomia, a engenharia, artes as mais diversas. Meus irmãos, botânica, criação de cavalos. Sansão foi um homem de muita sabedoria. Uma vez, 2 mulheres trazem a ele um problema que outras pessoas não conseguiriam resolver. E as 2 mulheres têm uma criança. E uma diz que a criança é filha dela. A outra diz que é filha dela. E Salomão vai resolver como? Fala assim, vamos repartir a criança no meio. Aqui não é mãe? Fala sim, nem eu e nem ela. Aqui é mãe? Diz não. Eu prefiro ficar sem meu filho do que ver meu filho sendo morto. Aí Sansão fala, essa é a mãe. Meus irmãos, a sabedoria de Salomão era tremenda. Veio a rainha da Etiópia, rodou quilômetros para poder ver Sansão e conhecer a sua sabedoria. E depois de questioná-lo sobre vários assuntos, ela diz assim, me falaram que a sua glória era grande, mas estando com você, eu vejo que não me contaram nem a metade. O que a gente vai perceber aí? Salomão, referencial de sabedoria. Mas como é que termina a vida de Salomão? Salomão termina escrevendo Eclesiastes, dizendo assim, vaidade de vaidades, eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão permitiu que a sua sabedoria fosse a sua glória, que a sua sabedoria fosse o seu orgulho, e ele colocou a sua confiança na sua sabedoria. Percebe como todas essas coisas se tornaram vãs? Essas coisas não são ruins, pelo contrário, são consequências das bênçãos de Deus, muitas vezes. Mas, meus irmãos, se nós fizermos dessas coisas a nossa glória, se nós fizermos dessas coisas a nossa confiança, a nossa alegria, meus irmãos, aquilo que era para ser bênção, se tornará tropeço. Como é que esse homem piedoso, Jeremias, vai dizer, verso 24, mas o que se gloriar, não na força, não na riqueza, não na sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. No quê? Em me conhecer, diz o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, vejam a linha de pensamento.
no versículo 23, ele fala sobre 3 coisas que não devem ser a nossa glória. E no verso 24, fala para a gente se gloriar em Deus, porque Deus faz 3 coisas. Veja, 3 coisas no verso 23 e 3 coisas no verso 24. No verso 23, as 3 coisas são riqueza, força, sabedoria. No verso 24, as 3 coisas são beneficência, juízo e justiça. Por que é importante nós entendermos isso? O rico, às vezes a gente vê assim a pessoa falando, puxa, eu queria ser rico, porque se eu fosse rico, eu ia ajudar tanta gente. Se eu fosse rico, eu ia fazer tanta beneficência. A Bíblia está dizendo, olha, não põe a sua força na sua riqueza, não. Põe a sua força em conhecer o Senhor. Porque quem faz beneficência não é o teu bolso. Quem faz beneficência é o Senhor. Eu queria ser rico para ter um plano de saúde. Eu queria ser rico para ter uma viagem boa. Eu queria ser rico para não passar necessidade. Eu queria ser rico para ajudar o pobre. A Bíblia fala, não, a sua alegria não deve estar em ser rico. A sua alegria deve estar em conhecer o Senhor. Porque aquilo que você espera da riqueza, você tem que esperar é do Senhor. Aquilo que você espera do seu poder aquisitivo, você tem que esperar é de Deus. Meu irmão, não é meu salário, é Deus. Não é o meu poder aquisitivo, é Deus. Não é a herança que eu recebi dos meus pais, é Deus. A beneficência não vem do meu bolso, a beneficência vem de Deus. Percebe? Ele vai comparar as 3 coisas que não devem ser a nossa alegria no verso 23, para dizer que essas 3 coisas a gente pode receber de Deus no verso 24. Dinheiro, beneficência. Aí vai dizer assim, não se glorie o rico na sua riqueza, mas em conhecer o Senhor, porque ele faz beneficência. Aí diz, não se glorie o forte na sua força, mas em Deus, porque Deus faz justiça. Pensa bem, a pessoa na sua força, ela não quer fazer justiça? Ela não quer pleitear a sua causa e garantir os seus direitos? Não é isso que a pessoa quer na sua força? Sansão, na sua força, ele não queria julgar a própria causa e defender os seus direitos? Meus irmãos, às vezes a gente vê uma situação de injustiça e a gente não gostaria de ter força para corrigir a injustiça? A gente não gostaria de ter força para estabelecer os nossos direitos? Às vezes a gente está caminhando em algum lugar e a gente vê a pessoa fazendo mau uso da sua força. Um homem batendo numa mulher, um jovem batendo no idoso, ou um adulto batendo numa criança. E a gente gostaria de ter força para fazer justiça. Ou então você vê uma autoridade fazendo mau uso da sua força, o abuso de poder. De repente é um STF, de repente é um governante, de repente é um juiz, de repente é um policial na rua, de repente é um médico sobre um paciente. Quer dizer, a gente vê uma injustiça e a gente gostaria de ter força para fazer justiça. Aí a Bíblia está dizendo, olha, não põe a sua confiança na sua força. Confie em Deus. Porque assim como ele tem beneficência diante da pessoa que quer riqueza, ele também tem justiça diante da pessoa que quer força. Meu irmão, olha, quem vai fazer valer meus direitos não é a minha força, é o Senhor. Quem vai trazer justiça não é a minha força, é o Senhor. Quem vai realmente estabelecer o certo não é a minha força, é o Senhor. O que eu preciso? Eu preciso praticar a piedade e, na piedade, confiar em Deus. Terceiro ponto, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Para que a gente quer sabedoria? Para fazer juízo, para julgar, para discernir, não é verdade? Quer dizer, a gente quer riqueza para beneficência. A gente quer força para justiça. E a gente quer sabedoria para julgar, para estabelecer juízos, para discernir. Aí o texto vai dizer, antes se glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu faço beneficência, não é o seu bolso, é o Senhor. Que eu faço justiça, não é a sua força, é o Senhor. E que eu exerço juízo, não é a sua sabedoria, é o Senhor.
Quem é que deve julgar a sua causa, meu irmão? É a sua sabedoria? É a sua compreensão de certo e errado? É o seu achômetro? Não! O piedoso vai entregar a causa para Deus. Deixa o Senhor julgar. Deixa o Senhor discernir. Deixa o Senhor pontuar o que é certo e o que é errado. E veja, o Senhor julgando, ele consegue estabelecer justiça. E se o que eu preciso é de misericórdia, ele faz a beneficência. Está vendo aí? É tudo no Senhor. Então o Senhor vai ter a capacidade de julgar, e julgando ele faz justiça. Mas faz de conta que eu preciso naquele momento não de justiça, eu preciso de misericórdia. Ele então vai usar a sua beneficência, vai usar de misericórdia com a minha causa. Meu irmão, o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo que um homem piedoso, um homem realmente dependente de Deus, ele procura ver realmente que a dependência não pode estar na força, não pode estar no dinheiro, não pode estar na sabedoria, tem que estar em Deus. O que eu acho que eu conseguiria pela riqueza, eu consigo mesmo é pela beneficência de Deus. O que eu acho que eu conseguiria pela riqueza é a beneficência. O que eu conseguiria pela força, eu consigo na justiça de Deus. E o que eu conseguiria na sabedoria, eu consigo é vendo que Deus exerce juízo. E o texto termina dizendo assim: porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada daqueles que dependem dele. Deus se volta para aqueles que dependem dele. Meu irmão, se você procurar depender da sua riqueza, Deus não está feliz com isso, não. Deus até se retira para você perceber que a sua riqueza não adianta de nada. Se você for depender da sua força, Deus não se agrada disso, não. Deus até se retira para você perceber que na sua força você não consegue nada. Se você for depender da sua sabedoria, Deus não se agrada disso, não. Ele até se retira para você perceber que na sua sabedoria você não consegue nada. Deus se retirou do jovem rico, apesar de o amar. Deus se retirou de Sansão, apesar de ser seu servo. Deus se retirou de Salomão, apesar de também ser amado. Porque esses confiaram na coisa errada. Mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. A minha alegria está a conhecer a Deus. Eu não tenho riqueza, não, mas eu tenho Deus. Eu não tenho força, não, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho sabedoria, não, mas eu tenho o Espírito do Deus Todo-Poderoso. É nisso, meu irmão, em conhecer o Senhor. E saber que Ele faz essas coisas. Ele faz beneficência para o pobre. Ele faz justiça para o fraco. E Ele exerce juízo para aquele que não tem discernimento. E Ele termina dizendo, porque é nisso que eu me agrado. Ele se agrada de quem depende dEle. Ele se agrada do homem piedoso. Meus irmãos, que a palavra de Deus te leve a refletir, te leve a considerar essas verdades e que nós, realmente, façamos do Senhor sempre, sempre aquele de quem nós dependemos em todas as coisas. Bondade de Deus sobre a sua vida, que o Senhor, na sua graça, seja com você e seja com a sua casa. Um carinhoso abraço.